Tem gente que por causa das batalhas espirituais, ele fica na inércia, ele fica na unção do mimimi. Ai, pastor, o inimigo se levantou contra a minha vida. Eu não aguento mais, pastor. Até quando estarei eu orando e o inimigo me retaliando? A retaliação do inimigo está forte. Ai, ai, ai. Não é um reino menor que faz retaliação num reino maior. É um reino maior que faz retaliação num reino menor. Se você está dizendo que está sofrendo retaliação, tem algum problema com posicionamento aí. Porque se você está em Cristo, você já não vive mais para você mesmo. Se você está em Cristo, você tem do Espírito Santo na sua vida. Se você está em Cristo, você agora tem a armadura espiritual. E eu vou dizer uma coisa: não tem laço, não tem nada que o inimigo venha contra a sua vida que possa te destruir, porque maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. Abra sua Bíblia, Efésios 6, versículos 10, 11 e 12. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Curve sua cabeça. Senhor, eu oro por tua igreja, para que a tua palavra encontre lugar nos corações e na mente. Que o Senhor produza algo a partir de hoje. Que o teu sobrenatural venha sobre a vida dos teus filhos. Nós oramos agradecidos por tudo, no nome de Jesus, e todos digam amém. Assente-se por gentileza. Existem dois reinos em batalha, em guerra. A Bíblia fala de dois reinos: o reino das trevas e o reino de Deus. Quando olhamos para o reino de Deus, este reino é caracterizado por justiça, paz e amor. Justiça, paz e amor. O acesso a esse reino se dá quando uma pessoa reconhece quem Jesus é, o que Jesus fez na cruz do Calvário, qual foi a obra da cruz. Aliás, alguém pode falar: pastor, fizeram uma obra maligna contra a minha vida. Pastor, fizeram uma obra do mal contra mim. Pastor, fizeram um trabalho para destruir minha casa. Escute, não há trabalho, não há obra maior do que a obra que foi feita por Jesus na cruz do Calvário. Então, o acesso a esse reino, o reino de Deus, o reino dos céus, se dá quando uma pessoa entrega totalmente a sua vida a Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus também fala do reino das trevas. E este reino tem como característica, olha só, rebelião, mentira, ódio, ira, contenda, pecados, iniquidades, falsidade, e aí vai. Os valores do reino das trevas sempre se opõem ao reino de Deus, ao reino dos céus. E eu vou dizer uma coisa aqui: toda pessoa, mesmo que ache que não, faz sim parte de um destes dois reinos.
ou do reino dos céus, ou do reino das trevas. Ninguém está fora de estar num dos dois reinos. Se não entregou a vida a Jesus plenamente, se não renunciou a si mesmo, se não abriu mão das suas próprias escolhas e decisões e não entregou sua vida totalmente a Jesus, me perdoe, você pode estar vivendo debaixo de um outro domínio que não seja o domínio de Deus, de Cristo sobre a sua vida. Pastor, eu sou crente e não quero estar em batalha espiritual nenhuma. Perdão, você está. Não adianta, todos nós estamos. E não pense que existem coisas que são meramente humanas, porque tudo faz parte deste conceito, batalha espiritual. Diga amém. Agora, você precisa conhecer o seu inimigo. Quem é seu inimigo? Efésios 6:12, que lemos, diz: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Escute o que eu vou dizer, anote, grave isso. A nossa batalha espiritual não é interpessoal, não é uma batalha contra pessoas, é uma batalha contra a força maligna que age numa pessoa. Quem aqui já assistiu Quarto de Guerra? Você já começa a ter uma percepção de quem é o teu inimigo. Teu inimigo não é o A, o B ou o C. O teu inimigo é quem está agindo por detrás. Você precisa saber com quem a batalha está travada. Escute, esposa, a sua batalha não é contra seu marido. Escute, marido, a sua batalha não é contra a sua esposa. Escute, nora, sua batalha não é contra a sua sogra. Escute, funcionário, sua batalha não é contra seu patrão. Escute, patrão, sua batalha não é contra os seus empregados. Não, é contra aquilo que está agindo. Se tem rebeldia aí, se tem mentira, se tem orgulho, se tem falsidade, se tem toda sorte de maldade, escute, identifique isso e se posicione contra o inimigo real. Porque às vezes o inimigo usa pessoas e você ataca a pessoa sem saber que por detrás da pessoa existe alguém agindo. O que o inimigo quer fazer? Te devorar, te destruir, te arrebentar, te roubar, te matar. É isso que ele quer fazer. Por isso que eu gosto de 1 Pedro 5:8, que diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ser sóbrio é ser racional, ser inteligente, resolvido, decidido, ser uma pessoa constante e firme nos valores da palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus. É isto. Vigilante é ser uma pessoa atenta, que dá atenção àquilo que precisa ser dado, não perde tempo com distrações. Um dos adjetivos ou um dos nomes do nosso inimigo é tentador. Ele vai agir com tentação para levar você a distrações, porque você, distraído, é presa fácil dele, para ele te arrebentar e acabar, destruir com a sua vida. O apóstolo Paulo fica preocupado com os irmãos de Tessalônica, e ele descreve isto lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. Ele diz assim, ó: foi por isso que,
já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Quer dizer, eu mandei que perguntassem: como é que vocês estão em fé? Como está a fé de vocês? E por que eu fiz isso? Temendo que o tentador vos provasse e que o trabalho de vocês se tornasse inútil. Quer dizer, vocês fizeram tanto, aí o tentador vem com tentação e vocês cedem. Tem gente assim, orou, jejuou, buscou a Deus, aleluia, está focado, aí de repente, deu uma escorregada. Pastor, o senhor nunca passou por isso. O senhor não sabe o que é ser tentado. O senhor não sabe o que é problema. O senhor não sabe, não sabe. Quer ficar 5 minutos no meu lugar? 5 minutos de muita luta. E não adianta, não tem unção de giraia que vem, que não vai funcionar, irmão. Todos nós temos enfrentamentos na vida. Alguém me perguntou: pastor, a igreja orou, a igreja jejuou, a igreja se posicionou, e aí o senhor vê, olha só, o outro ganhou. Eu acho que a nossa oração não funcionou. Paulo e Silas expulsaram um demônio de uma moça que adivinhava e acabaram presos. Eu acho que não valeu também fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, porque no final foram presos. A nossa vida não se resume ao dia de hoje. Deus não trabalha com datas, Deus trabalha com períodos. E toda vez quando Deus quer abençoar alguém, antes de abençoar, Deus permite um deserto. Pastor, a igreja vai ser perseguida, pastor. Glória a Deus. O senhor está de brincadeira. Eu não vi nenhuma igreja na perseguição diminuir. Eu só vejo igreja na perseguição prosperar, na perseguição crescer, na perseguição viver avivamento, na perseguição alcançar novos patamares. A perseguição não faz mal para a igreja, a perseguição é uma bênção. É claro, olha aqui, eu estou falando com base na história que nós temos até hoje. Se perguntar para mim: o senhor quer ser perseguido? Não, ninguém quer. Irmão, o senhor quer problema? O sangue de Jesus tem poder, pastor. Passa para o irmão do lado aqui, para o outro do outro lado aqui, pastor. Ninguém quer problema, mas você é resultado dos problemas que teve. Você está de pé porque você teve problemas. O seu salário é a recompensa pelos problemas que você recebe na empresa que trabalha. Mas isso é outra pregação. Aleluia. Você está entendendo? Não pense, não tenha uma perspectiva neste nível. Tenha uma perspectiva neste nível aqui, ó. Não olhe só para o dia de hoje, olhe lá na frente. Sabe por quê? Deus, pense num tabuleiro de xadrez. Eu não sei usar xadrez, mas ninguém dá checkmate em Deus. Eu lhe garanto, ninguém dá checkmate em Deus. Tem gente que diz assim: agora já era. O Eterno o Eterno só olha, sabe nada, inocente. Acabou o jogo, irmão. Deus não chega atrasado, Deus não falha, Deus não erra. Ele tem o domínio de todas as coisas. Eu vou dizer, a cadeira presidencial muda. Deus põe, Deus tira, Deus cura, Deus mata, Deus faz, Deus desfaz. Escute, a cadeira presidencial, ela muda. Passa um, passa outro, passa lá, passa aqui. Passarão os céus, passarão a terra, mas nenhuma das minhas palavras há de passar. Jesus está no trono e basta.
seu inimigo. Quer mais? Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Cuidado. Não fale algo que você não tem certeza. Não use de meia verdade para falar que é verdade. Cuidado, onde há fumaça, há fogo. Cuidado com esse tipo de axiologia. Não ponha a mão no fogo por coisas que você não tem certeza. Não defenda pessoas, defenda valores. Cuidado para você não errar. Porque às vezes você está olhando para uma pessoa e dizendo: essa pessoa não presta. Não tem nada a ver com a pessoa, não. A pessoa é só um instrumento, ou de Deus ou do diabo. E se for de Deus, não vai agradar todo mundo também, porque nem Jesus agradou. Ah, pastor, olha só o que eu ouvi esses dias. Pastor, Jesus é amor, Deus é amor, Jesus é amor, Jesus é tudo amor, 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 amor. Jesus é bom, não é bobo. Pecadores que se arrependiam eram tratados com misericórdia por Jesus, com compaixão. Agora, escribas, fariseus e hipócritas eram rejeitados por ele. Ele diz em Mateus capítulo 23: ai de vós, escribas, fariseus, que coais um mosquito e engolis um camelo, porque sois como sepulcros caiados, por fora parecem formosos diante dos homens, mas por dentro está cheio de rapina e de intemperança. Ó fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Então, para fariseu, para escriba, para aqueles que, sabe, tinha rejeição. Tem que ter cuidado, gente. Entenda o que está por trás. Diga misericórdia. Agora tem um papel do nosso inimigo: acusador. Ele é o quê? Acusador. Esse é o papel dele. Acusa, persegue. Persegue. O inimigo persegue. Escuta só, você andava lá fora enchendo a cara. Tem irmão aqui que, se a gente fala, ele tem vergonha. Mas eu já ouvi cada história. Eu tenho um amigo que, por exemplo, ele entrou na igreja, se assentou assim, ó. Quando sentou na igreja, todo mundo que estava no banco, era banco, saiu, deixou ele sozinho. O cheiro era forte. Vivia na rua. Naquele dia ele encontrou Jesus. Tomou um banho na igreja, demos roupa para ele. Aí ele foi trabalhar na casa de uma irmã como pintor. Aí ele olhou uma toalha no banheiro da irmã, estava escrito o nome dela. Ele pegou aquela toalha e começou a orar. Casou com a irmã. Deus fez uma obra linda. Eu, doutor, um dia eu trago ele aqui. Vou dizer, está aqui, ó. Vou mostrar o casal para vocês. Ele disse: pastor, primeiro eu orei, depois eu orei, depois eu orei. Quando a gente começou a conversar, a se entender, aí eu peguei aquela toalha, eu mordi a toalha toda. Ele falou para mim, depois casou. Aleluia, glória a Deus. Irmão, tem uns atos proféticos que a gente não entende. Só fica solteiro mesmo quem quer, porque quem... Chega lá. Casou. Mas pega uma pessoa dessa e conversa com ela. Ela sempre está sendo lembrada pelo inimigo. Sempre está sendo perseguida pelo inimigo em relação ao passado, ao que viveu ontem. Como foi o dia de ontem, os pecados que cometeu ontem. Ei, é hora de deixar o passado para trás e começar a olhar para frente, vendo aquilo que o Senhor tem. Cale a voz do acusador na tua alma, na tua mente. Alguém pode perguntar para mim, pastor, por que eu tenho que calar a voz do acusador? Porque Jesus não morreu por metade dos seus pecados.
ou por alguns, mas Ele morreu por todos os teus pecados. Ele pagou o preço e trouxe salvação completa sobre a sua vida. Diga amém. Eu vou ter que correr aqui, mas eu quero concluir dizendo: viva acima das batalhas espirituais. Diga, é para eu viver acima das batalhas espirituais. Já viu um irmão que toda hora está com batalha espiritual? Eu sei, nós vamos enfrentar o tempo todo. Mesmo que você não queira, você está enfrentando, ok? Agora vamos lá. Tem gente que por causa das batalhas espirituais, ele fica na inércia. Ele fica na unção do mimimi. Ai, pastor, o inimigo se levantou contra a minha vida. Eu não aguento mais, pastor. Até quando estarei eu orando e o inimigo me retaliando? A retaliação do inimigo está forte. Ai, ai, ai. Irmão, não é um reino menor que faz retaliação num reino maior. É um reino maior que faz retaliação num reino menor. Se você está dizendo que está sofrendo retaliação, tem algum problema com posicionamento aí. Porque se você está em Cristo, você já não vive mais para você mesmo. Se você está em Cristo, você tem o Espírito Santo na sua vida. Se você está em Cristo, você agora tem a armadura espiritual. E eu vou dizer uma coisa: não tem laço, não tem nada que o inimigo venha contra a sua vida que possa te destruir, porque maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. Por que eu digo, olha, viva acima das batalhas espirituais? Por que eu digo isso? Porque quem vive no mesmo nível se esforça muito e não consegue vencer. Você não vence as batalhas espirituais na força do seu braço. Não é porque você é bom. Não, pastor, olha, estou forte. Não, esquece. Estou indo na academia, e daí? Não está adiantando nada também, mas tudo bem, continua indo, irmão. Aleluia. Tem gente que tem bíceps, outros têm pânceps. Comi tanto hambúrguer que estou parecendo um, eu sei. Entenda, não é na força do braço. Quando você anda no mesmo nível do inimigo, sabe o que acontece com você? Você acha que tem que orar um pouquinho mais para Deus vencer o diabo. Sabe de uma coisa? Tem uma luta travada, Deus e o Tibinga. Se eu orar, Deus acerta um golpe nele e ele cai. Deus não precisa de torcida. Pastor, eu sou fanático por Deus. Unção de anta. Deus não quer gente fanática por Ele. Deus quer filhos. 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 Gente que chama Ele de Pai. Não, pastor, porque agora eu vou fazer uma oração forte. Porque nessa oração forte Deus vai vencer o inimigo. Deus não vai vencer o inimigo. Deus já venceu o inimigo. Quem vive acima das batalhas espirituais, vive aonde, pastor? Vive na presença de Deus. Diga, na presença de Deus. Olha só, o exército todo aqui. O que nós vamos fazer, profeta? Olha o exército aqui. Agora já era para nós. Senhor, abre os olhos espirituais dele. Aí quando abriu os olhos, ele viu um outro nível. Cuidado, às vezes você está olhando aqui, ó, só está vendo problema. Ai meu Deus, é tanta luta, é tanta prova.
Ai, mas eu entro pela prova dando glória a Deus, dando glória a Deus. Ai, ai, ai. A prova é grande. Irmão, para. Sai desse nível aqui, ó. Suba de nível, vai. Sobe de nível. Vai subindo. Paulo e Silas foram presos injustamente. Se eles vivessem no nível daquela prisão, eles estariam presos até hoje. Os pés trancafiados, as mãos trancafiadas, mas a garganta profética. Oravam e cantavam, cantavam e oravam. Eu digo que orar e cantar e orar é adoração. É juntar, dá louvor, dá adoração, dá alguma coisa boa. E quando eles começam a orar, eles começam a cantar, porque o nível deles não era o nível da prisão. Quem está te vendo na prisão não está vendo o seu nível espiritual. Quem está olhando para a igreja achando que agora a igreja já era, não entendeu nada do processo de Deus. Vou repetir, quem está olhando para a igreja achando que agora já era, agora não sei o que lá, porque agora vem isso, vem aquilo, quem está nesse nível está errado. O melhor tempo da igreja está chegando. Se nós somos a geração do arrebatamento, vai ter avivamento. E eu vou dizer uma coisa, pastor André, o avivamento não vai vir lá de Belo Horizonte mais não, nem do Rio de Janeiro, nem de Goiás, nem de Manaus, nem de Belém, não vai vir de Fortaleza, não vai vir de Maceió, não vai vir lá de Natal, não vai vir lá do Rema, não vai vir de lá. O avivamento agora vai vir do sul do Brasil, vai incendiar essa nação. Essa nação vai viver um avivamento. Deus vai levantar as crianças, Deus vai levantar os teens, Deus vai levantar os jovens, Deus vai levantar os idosos. Deus vai trazer um avivamento sobre esta nação. O melhor tempo da igreja no Brasil é este tempo que está chegando. Eu não vou esquecer que um dos meus irmãos me ligou e disse um dia: mano, estou te ligando, preciso de oração, urgente, urgente, urgente. Eu falei: o que foi? É porque o fulano aqui no meu trabalho foi embora, o ciclano também foi embora, e o outro morreu, e agora todo mundo está me perseguindo aqui. Eu falei: sério, sério, agora é só Deus. Ele falou: agora é só Deus? Agora é só o quê? Deus. Só tem uma maneira de Deus tirar os teus olhos desta terra e fazer você subir nível, Senhor. É levando a gente à frustração. Com todo respeito, amo. Deus sabe. Com todo respeito, amo o presidente Bolsonaro, mas não foi o Bolsonaro que morreu por mim. Não foi o sangue dele que me purificou de pecado nenhum. Amo, Deus sabe. Pastor, e o Lula? Já orei por Lula. Quando Lula era presidente, orava por ele, aprendi em casa. A Bíblia diz que a gente tem que orar por nossas autoridades. E escute o que eu vou dizer: a igreja primitiva que foi instruída a orar pelas autoridades não era uma igreja que tinha o carinho das autoridades, não. Os crentes eram jogados nas arenas para serem devorados pelos leões. E o apóstolo Paulo diz assim: ore por eles. É duro, gente, mas fica tranquilo. Pastor Janilson disse para mim agora antes do culto: Pastor Júnior, lembra do episódio de Davi, que está orando para que o filho dele não morra? Ele ora, jejua,
Não pode morrer, não pode, Senhor, não. É meu filho, ele é o filho de um pecado, com Batseba. Quando a criança nasce e morre, ele entende que morreu, ao invés de ficar chorando, lamentando, dizendo: agora não tem mais jeito. A Bíblia diz que ele tirou as vestes de cinzas, colocou de novo as vestes reais de rei, lavou o rosto e disse: quer dizer, aconteceu, já era, vou olhar para frente. E logo à frente veio o homem mais sábio que essa história já conheceu, que é Salomão. Depois de Cristo é Salomão. Se ele parasse para lamentar, Salomão não nasceria. Pastor, o senhor está dizendo para mim que eu não posso me posicionar. Ah, para com isso. Dia 15 eu vou estar posicionado. Eu tenho todo o direito. Quem vai estar lá não é o pastor Júnior. Quem vai estar lá é o Valmor. Prazer. O Valmor vai estar lá. A Vitória é mais do que eu. É uma posição de cidadania. Ah, pastor, não concordo. Você tem todo o direito de não concordar. Como se fosse o contrário, eu te respeitaria. Mas isso é outra pregação. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o nosso papel é orar. Tem gente que diz: pastor, não precisa orar. Escute o que eu vou falar. Nenhuma batalha espiritual é vencida sem orar e jejuar. Diga: nenhuma batalha espiritual é vencida sem oração e jejum. E eu quero concluir dizendo para você uma coisa: se não se trata de pessoas, se trata do que está por detrás de pessoas. É contra este inimigo que nós precisamos lutar. Uma pessoa me mandou um áudio dizendo: pastor Júnior, agora o senhor vai ver, tem 700 mil Exus que estão indo para Brasília. Eu falei: pois é, mas Deus precisa mandar só um tal de Gabrielzinho. Deus só precisa mandar um Miguelzinho. Pastor, mas a igreja está corrompida. Pare de dar desculpa para os problemas que a gente enfrenta. Assuma a sua posição diante de Deus e diga: calma aí, nessa guerra é oração e jejum. Oração e jejum. E faça a sua parte como cidadão. Agora, oração e jejum. Eu vou dizer uma coisa para você: não tem demônio que fique de pé quando a igreja se coloca de joelhos diante do Eterno. Colossenses 2:15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A minha vitória não está em eu ser um bom menino. Olhe para mim. Sabe como é que as pessoas fazem? Se elas pecaram muito, aí elas dizem assim: não, para compensar os meus pecados, eu vou fazer coisa boa agora. É igual a dieta da compensação. Eu como hambúrguer. Amanhã, Herbalife. Picanha, pocanha, tudo que tiver na banha. Pá! No outro dia, faz uma aveia com banana para mim. A dieta da compensação. Efeito sanfona. Num dia sobra, no outro dia falta. Num dia sobra, no outro dia falta. Num dia dá para dividir e fazer 2 camisas. No outro dia você não cabe dentro. A dieta da compensação. Tem gente assim, ó, dieta de vida com Deus.
Pequei muito, agora faço muita coisa. O que tem na igreja? Eu tenho que limpar a igreja, eu limpo a igreja. Esqueceu. Não é sendo um bom menino, mas é entendendo o que Cristo fez na cruz do Calvário. Jesus resolveu a questão. A acusação cai por terra hoje. O acusador vai perder o direito de soprar no teu ouvido, na tua vida, na tua alma. O inimigo vai perder o direito de te perseguir. O inimigo vai perder o direito de soprar aí e fazer você se sentir frustrado outra vez. Sabe por quê? Existem coisas maiores, e na cruz Jesus conquistou tais coisas para você. O que é despojar? É tirar o direito, é arrancar de lá. Jesus despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente na cruz. O que era para ser símbolo de maldição, porque todo que morresse na cruz do Calvário era para ser considerado maldito. O que era para ser um símbolo de maldição se tornou um símbolo de bênção. Hoje você anda de cabeça erguida, e igreja é assim, é cheio de ex. Tem tanto ex na igreja. Ex-Tibúrcio. Eu ia falar uma agora que excomungado. Não, isso não. Tanta gente já foi, era, não é mais, porque se encontrou com Cristo. Sabe, Jesus olha para você, pega tudo aquilo que você foi, apaga, joga num mar. Nós conhecemos como o mar do esquecimento. E eu posso dizer que tem uma placa lá, proibido pescar. Mas de repente tem um mandrião. Aí você chega e diz: o que você está fazendo aí? Estou dando uma pescadinha no teu passado. Tu acha que eu não me lembro? Não. Mas você não vive do que você era. Você vive daquilo que Deus te constituiu para ser. Você nasceu de novo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Na ceia do Senhor está o quê? A conquista de Cristo para a sua vida. A partir de hoje, você vai andar assim, ó, altaneiro, cabeça erguida, sabendo que o teu Redentor vive, e na hora certa Ele se levantará, Ele se manifestará, e Ele fará algo novo acontecer na sua vida. Diga amém. Fique de pé. Pastor, minhas armas espirituais, isto. Efésios 6, 13 a 17 diz: estáis, pois, firmes, cingidos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. E por que o escudo da fé? Escudo é proteção. Fé não é só para você viver e alcançar coisas lá na frente. Fé também é para quando o inimigo vir com um ataque contra a sua vida, você levantar o escudo e dizer: aqui não. Com o qual podereis apagar todos os dardos, as setas inflamadas do maligno. Tomai também sobre vós o capacete da salvação. O capacete, fala capacete, está falando de mente, de cabeça. A maioria das pessoas tem uma guerra espiritual aqui dentro que não está acontecendo fora dele. E por quê, pastor? Falta de posicionamento. Qualquer coisa toca lá dentro, na mente, nas ideias.
Olhe para mim. Antes da pandemia começar, Deus já sabia como ia terminar. Antes desse ano começar, Deus já sabia como ia terminar. Sabe o que me faz crer que amanhã será melhor do que ontem? Não é o que está acontecendo na terra, mas é o que já foi decretado no céu. Vou repetir. O que me faz crer mais no amanhã do que no ontem não é o que está acontecendo na terra, mas é o que já foi liberado, já foi decretado, já foi profetizado, já foi dito no céu. E agora a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. Como é que eu enfrento o inimigo? Dizendo: o Senhor diz, a palavra diz, Deus diz, a palavra diz. Como é que Jesus venceu o diabo? A palavra diz. Você está entendendo? É espada na sua mão. Pastor, o que vai ser de mim? Que luta. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Pastor, mas quem poderá me defender? Eu, Chapulim Colorado. Está amarrado. Claro que não. Entenda. Você tem cara de vitorioso, jeito de vitorioso, marca de vitorioso, cheiro de vitorioso. Você tem de Deus na sua vida. Então não pode sair daqui hoje: o que será de mim? Será que Jesus vai? Jesus já fez. Eu fui para Atlanta, saí de Atlanta, cheguei em Nashville, uma cidade da música. Tem um cantor que eu amo há muitos anos, acompanho ele. Hoje ele é pastor. Ele foi ministro de louvor do Avivamento de Pensacola. Pastor Lindell Cooley, Grace Church. Fui na igreja na segunda, igreja fechada. Fui na terça, igreja fechada. Levei a pastora Vitória num supermercado. Disse: amor, fica aí que eu vou voltar lá na igreja para ver se chegou alguém. Voltei na igreja, tinha alguém. Falei com uma pessoa, ele disse: olha, daqui um pouquinho vai ter um culto de intercessão. Eu disse: eu vou. Fui no culto de intercessão. Recém tinha acontecido as eleições do Brasil. Chorava muito e disse: eu quero que orem pelo Brasil. Um grupo de americanos começaram a interceder pelo Brasil e orar. Fiquei de pé. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Foi traduzida por uma pessoa que estava junto. Olhou para mim e começou a profetizar sobre o Brasil. Ela começou a dizer que o Brasil iria ser incendiado outra vez. Ela não sabia, porque ela disse: olha, parece que tem uma confusão, parece que teve eleições, parece que não está nada bem. Eu estou vendo isso, eu estou vendo um caos, eu estou vendo um negócio assim. Mas no final, eu não sei, está acontecendo isso. E alguém disse: está acontecendo as eleições no Brasil. A brasileira falou, ela não sabia. Ela ficou surpresa, porque quando eu falei que era do Brasil, ela sabia onde era o Brasil, mas não tinha informação nenhuma. Eles acham que o Brasil só tem índio. Verdade, eles pensam isso. Eles pensam que se resume a isso. É ou não é, Maicon? É assim. Aí o que aconteceu? Ela começou a profetizar: olha, Deus vai visitar o Brasil. Depois desse caos, depois disso aí, olha, isso vai sacudir a igreja. Isso vai mexer com os líderes. Isso vai mexer com a nação brasileira. E o avivamento vai chegar. Então, escute só, não é porque Deus falou isso, não. Porque depois de alguns dias, eu estava assistindo Cindy Jacobs, a profetisa, é isso, né? O nome dela. E ela estava falando a mesma coisa. É porque o Espírito Santo que falou comigo lá em Nashville, na Grace Church, é o mesmo Espírito Santo que falou através dela. E é o mesmo Espírito Santo que está se movendo aqui. Não baixe a guarda, não baixe a cabeça. Ao contrário, se posicione. Eu não estou falando de ir para a rua, eu estou falando de ser crente. Quando você vir para o culto, não venha para cá, vamos lá no culto lá, vamos ver se Deus fala, se Deus faz. Aleluia. Aí o coral canta, olha o ânimo do irmão lá embaixo. Rapaz, me dá tão negócio. Irmão, pensa que pode ser o seu último culto na igreja.
que logo, logo, ó, a trombeta toca e ó, você é arrebatado. Então pense, você vai vir para adorar, faça a melhor adoração que você pode fazer. Faz o céu ser rasgado diante de você. Suba de nível, suba de nível, suba de nível. Não fique nesta posição não. Suba de nível a lugares mais altos que Deus preparou para você. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? O preço foi pago na cruz por você. Diga: em Cristo todas as coisas se fizeram novas. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Jesus não foi morto, de verdade Ele se entregou. Até as últimas palavras: eu entrego o meu espírito. Ele se entregou. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda não abriu a sua boca perante os tosqueadores. Você é livre para amá-lo e para servi-lo. Hoje é dia de celebrar o que Cristo fez por você.